Você vai ficar com a cabeça desse tamanho, porque vai aprender uma das coisas mais importantes na hora de investir, que muita gente não dá muita atenção, que é o preço médio das ações. Vou mostrar para vocês hoje o que influencia o preço médio das ações em nossos investimentos e vou mostrar também como calcula e onde localiza esse tal desse preço médio das ações. Então, vem comigo, cabeçudo! Sem brincadeirinha agora, galera, uma das perguntas que as pessoas mais fazem quando vai comprar as ações é a seguinte: devo comprar agora? Devo esperar o preço cair? Devo esperar o preço subir? Tá caro? Tá barato? Que horas que eu faço os aportes? E por que eu tô falando isso? Você falou que ia falar de preço médio das ações? Tem tudo a ver, galera. A hora que você faz a sua entrada no mercado, a hora que você recompra mais ações, influencia no seu preço médio. E eu vou mostrar para vocês aqui em forma de slides, da forma mais didática que eu conseguir, o que influencia esses aportes nos preços das ações que vocês comprarem mês a mês, bimestre a bimestre, quando for. Pessoal, então vamos começar aqui, ó. O segredo dos preços médios das ações, tá? Qual que é o segredo? Tem gente que nem sabe o que é preço médio de ações. Você sabe o que é preço médio de ações? Se você não sabe, você vai aprender. Se você sabe, acompanha nós aí, que aprender nunca é demais. Então, galera, onde que eu localizo o preço médio das minhas ações, tá? Entrando lá no seu pitch de negociação, você vai na parte de renda variável, swing trade e vai localizar essa aba de posição. O que você vai fazer para localizar o preço médio das suas ações? Você vai clicar nesse maisinho que tem aqui, vai aparecer para você essa tela que contém lá os preços médios das suas ações, preços atuais, quantidade, valor de custo, valor atual e lucro sobre prejuízo. E por que eu estou falando isso? Porque só assim você vai conseguir calcular o preço médio das suas ações. Murilo, como que eu calculo o preço médio das minhas ações? Para quem não sabe, é uma conta muito simples. Você vai pegar o valor de custo das ações, que é este valor que apresenta aqui no pitch de negociações, dividido pelo número de ações. Você vai achar o preço médio das suas ações. Tá, beleza. Mas para que eu preciso saber isso? Vamos mostrar nos próximos slides. Galera, o exemplo que eu vou pegar aqui é um exemplo da Itaúsa, tá? O período é de março de 2018 até mais ou menos 20 de fevereiro de 2020. A variação que teve esse ativo nesse período é de 35%, tá? Então guardem isso que vai servir para o nosso exemplo. Pessoal, o que é importante identificar nesse gráfico? Principalmente para quem está começando, vamos supor aí que você comprou o seu ativo aqui, tá? Eu esqueci de cortar aqui o preço, mas vamos supor que você comprou o seu ativo aqui. A sua entrada foi lá entre março e maio de 2018. E aí, para sua alegria, o ativo despencou 30%. O que a maioria do pessoal, principalmente novatos e principalmente mais ainda quem não estuda muito o mercado antes de entrar, vai fazer quando vê o seu ativo despencando 30%? Muitos com certeza vão vender por desespero, por fadiga muscular, por dor de barriga, seja lá qual motivo que for. Eu tenho certeza que nessa queda de 30% que teve lá em maio, muitas pessoas venderam os seus ativos. E tenho certeza também que quando esse ativo teve essa retomada de mais ou menos aí 15 a 20%, muitas pessoas que venderam aqui tentou recomprar esse ativo nessa subida, tá? Tentando adivinhar mais uma vez um pivô ou uma retomada da ação. E o que o mercado fez para essa pessoa de sorte danada? Derrubou o ativo mais uma vez 15%, pessoal. E eu tenho certeza que aqui, só nesse momento aqui de 2, 3 meses, muita gente ficou depressiva e não vai querer ver a bolsa nem pintada de ouro. Mas olha só que impressionante. Depois dessas duas quedas e essa tentativa de retomada, né, fazendo aqui já esse começo de tendência de alta. Se você pegar o ativo lá atrás, ele já vinha seguindo uma tendência de alta e esse ativo ele retoma aí a casa dos 80% desde setembro de 2018 até mais ou menos janeiro de 2020, tá, pessoal? Então por que eu tô falando tudo isso? Para vocês verem que no mercado vai ter essas variações sim, e você tem que achar, você deve achar a coisa mais normal do mundo, porque se chama renda variável, beleza, pessoal? Então estejam prontos para isso. Não vendam seus ativos por qualquer queda de mercado. Analisem sempre os fundamentos. Sem mais enrolação,
vou mostrar para vocês por que eu estou falando tudo isso e aonde que entra o preço médio aqui. Pessoal, pegando aquele período dos 35% de variação, eu coloquei aqui os ativos, tá, com a cotação real. Peguei lá, fevereiro de 2018 até mais ou menos dezembro aí de 2019. Se vocês quiserem procurar esse valor, vocês vão encontrar lá, beleza? Só mudei a data aqui para a gente trazer nos dias atuais, tá? E eu fazia aqui um exemplo para vocês tentarem entender mais ou menos a influência do preço médio. Então, explicando aqui a planilha rapidinho, temos aqui a data, o ativo que a Itaúsa, valor da ação, as quantidades que eu vou comprar, total de ações, né, o acumulado, o total que eu gastei, o preço médio dessas ações, tá? Cada período, os aportes que eu fiz, as variações, os dividendos que essas ações me pagaram. Beleza, pessoal? O exemplo que eu vou usar aqui, pessoal, é uma situação onde eu compro só 100 ações, tá? E deixo ela variando com o tempo, não comprando mais nenhuma ação e comprando 100 ações e depois aportando todo mês R$300. O que isso influencia na minha carteira? Ah, mas Murilo, tem aqui 387, tem aqui 376, tem aqui 730. O que é isso? Isso é uma das coisas que influenciam quando você faz aportes constantes, que são os dividendos. E os dividendos são pagos em cima das quantidades de ações que você tem, tá? Além disso, tem desdobramentos e tem várias outras coisas que possam influenciar no seu preço médio por questão das quantidades de ações que você vai acumulando com o tempo. Então, só nesse exemplo aqui você pode ver que durante esse período de 2 anos nós conseguimos R$909 em dividendos. Aqui a gente vê que a gente conseguiu R$11.084 em ações. O valor final das minhas ações, que é se você pegar o preço vezes a quantidade de ações que eu tive, deu R$11.084 para aportes constantes, em 2 anos aportando R$300 mensais. E essa é a diferença que eu tive, o lucro que eu tive. E o lucro que eu tive se eu tivesse só aportado 100 ações é aqueles 35% que eu mencionei para vocês aqui. Porque digamos que nós compramos as ações aqui, então ela teve essa valorização, deu mais ou menos 35%. Aqui está o slide de comparativo, tá, pessoal, daqueles 2 modelos que eu expliquei para vocês. Então, se eu fizer uma única compra num período de 2 anos, vocês concordam comigo que o meu preço médio vai ficar estável, certo? Não vai mudar. O seu preço médio só muda se você compra uma ação hoje a 9,62, amanhã você compra uma ação a 9,79, depois você compra uma ação a R$10 e assim sucessivamente. O seu preço médio vai mudando com os seus aportes. Aqui no final está o lucro obtido por um aporte, tá? Aportando uma vez só e deixando o mercado a Deus dará. E aqui está se eu aportar constantemente. Tá bom? E o que isso influencia? Além das recuperações mais rápidas se o ativo cair, influencia também na parte de dividend yields que eu já mostrei lá atrás, que é o pagamento de dividendos e constantes desdobramentos que o ativo pode ter. Para ficar mais claro para vocês, pessoal, fiz aqui esse gráfico que representa esses exemplos, tá? Então nessa linha azul, pessoal, você pode ver a variação do ativo, tá? Então aqui foi o quanto que o ativo Itaúsa variou nesse período. Nessa linha vermelha, vocês podem ver que foi quando eu fiz um aporte só. Logo, meu preço médio ele não vai alterar, ele vai continuar constante, certo? E nessa linha cinza está um exemplo se eu fizer o aporte todos os meses. Então, pessoal, eu vou dar um zoom aqui neste período que foi onde o ativo teve uma desvalorização grande, tá? Que foi lá naquele mês que caiu 30%, depois caiu 15%, beleza? Para nós estudarmos quando o mercado estiver em baixa, qual que é a importância do preço médio. Então, dando zoom aqui naquela parte, nós podemos ver o que? Quando o ativo está em queda, pessoal, ou desvalorizando, o que acontece? Quem não faz o aporte periodicamente tende a simplesmente desvalorizar, assim como mostra aqui o nosso exemplo, que eu só fiz um aporte e deixei lá o meu preço médio estável, ok? Quando nós fazemos os aportes constantemente, o nosso preço médio tende a acompanhar a tendência que está tendo o ativo. E por que isso é importante, pessoal? Porque numa eventual retomada, o seu preço médio vai estar mais próximo do preço do ativo, fazendo você ter lucro em relação ao valor do ativo muito antes de um exemplo de você fazer um aporte e deixar o seu preço médio estável. Voltando aqui à análise mais ampla, pessoal, a gente repara o quê? Que depois que esse ativo começa a subir novamente, começa a se valorizar novamente, a gente vê uma explosão aqui do nosso lucro em relação ao exemplo da pessoa que fez um aporte só e ficou lá com medo de aportar mais ou aportar menos porque o ativo está subindo ou o ativo está caindo. Por isso que nós falamos,
não tente adivinhar o mercado. Analise a empresa e, se ela for uma empresa boa, mantenha os seus aportes constantes, porque aqui mostra muito bem o que acontece a longo prazo, apesar desse exemplo ser apenas 2 anos, tá galera? É uma forma aí de você eventualmente ficar protegido pelo seu preço médio estar mais próximo do valor da ação, assim numa eventual retomada, como vimos aqui, o seu ativo vai valorizar muito mais rápido, sair do negativo muito mais rápido, além dos dividendos e desdobramento que essa empresa pode fazer em determinados períodos do ano, fazendo esse lucro ser muito maior ainda. Então pessoal, para finalizar aqui, imagina quem tinha Cielo lá em janeiro de 2018, de repente esse ativo caiu 73%. Deve ter gente aqui que ficou depressiva e não sarou até hoje. Se você tivesse 100 mil reais aqui galera, você ia ter aqui mais ou menos 17 mil reais, se você tivesse aportado apenas aqui. Porém, se você foi acompanhando o preço médio, comprando, aportando cada vez mais, conforme vai caindo o ativo, com certeza, quando chegou mais ou menos nesse ponto aqui e teve essa outra retomada, possivelmente você teve uma chance de sair positiva desse ativo. Digamos que você estava com esse ativo e ele foi caindo, 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 você foi aportando nessa queda, mantendo seus aportes, mantendo a sua disciplina. Quando chegou aqui, pessoal, o seu preço médio com certeza estava próximo dessa região. E ao ter essa retomada, você teve a chance de duas coisas: analisar os resultados da empresa, ver se ainda é uma empresa que compensa manter os aportes nela e sair do mercado ou manter o seu posicionamento na empresa, beleza? Então essa é a importância de nós sabermos o que é o preço médio e como trabalhar esse preço médio. Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham entendido o que é o preço médio, tá? Qual que é a importância do preço médio, o que ele muda nos meus investimentos, o que ele não muda, por que eu devo fazer aportes constantes, que no meu ponto de vista é isso que eu expliquei, é importante para você manter o seu preço médio próximo da queda do ativo quando esse estiver desvalorizando e após uma retomada ele se aproximar do seu preço médio e começar a fazer o seu ativo ficar positivo. Em suma, ver um lucro mais rápido numa retomada de mercado, além também de você receber mais dividendos e um eventual desdobramento fazer as suas quantidades de ações subirem ainda mais. Beleza galera? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários, curtam o vídeo por gentileza e até a próxima!